Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao B Noite Tatuapé, o primeiro talk show da advocacia paulistana. Um espaço criado para discutir os temas que realmente importam na nossa profissão, com leveza, profundidade e convidados especiais diretamente do mundo jurídico. E a cada 15 dias a gente se encontra aqui no YouTube da OAB Tatuapé para falar sobre direito que se vive nas ruas, nos fóruns, nos escritórios e, é claro, na alma de quem advoga. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a advocacia criminal e tribunal do júri. E o nosso convidado de hoje, ele é um advogado criminalista, especialista em tribunal do júri, professor de direito penal e processo penal e membro da Confraria Criminal. Recebo aqui com muita honra Doutor Zanoni Júnior. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, viu? Por favor. Zanoni Júnior, que honra tê-lo aqui. Inclusive, já lhe adianto que sigo muito você nas redes sociais, acompanho o seu trabalho há muitos anos no Tribunal do Júri, e para nós aqui da OAB Tatuapé é uma grande honra, Zanoni, hoje entrevistá-lo e conversar um pouco sobre a sua história. Zanoni Júnior. Obrigado, me sinto honrado, uma alegria estar aqui nesse programa, ouvi falar muito bem e estou impressionado, em primeiro lugar, com a estrutura. Ontem, durante a nossa palestra, tanto eu quanto a doutora Tamara Bessa, nós enaltecemos, até por conta dessa vivência de palestrar no Brasil todo. Eu conheço todas as seccionais e a estrutura que nós vislumbramos, testemunhamos aqui em Tatuapé é uma estrutura digna de nota. Eu parabenizei todos os advogados e advogadas criminalistas que acorreram até as nossas palestras no dia de ontem, porque isso daqui é difícil de encontrar. Então, toda a advocacia de Tatuapé está de parabéns, presidente. Obrigado, Zanoni. É uma honra recebê-lo também com essas homenagens, e a gente tem um grande prestígio também aqui na advocacia de São Paulo, também com a sua pessoa. Você é de Minas Gerais, é isso? Você nasceu em Minas, Zanoni? Sim, nasci em Uberlândia, mas minha vida toda eu residi em Contagem. O meu escritório está em Contagem, está no mesmo lugar há 30 e tantos anos. 30, no mesmo endereço? Mesmo endereço. Que bacana. E me fala uma coisa, como é que surgiu o direito na sua vida, Zanoni? Eu entrei na faculdade no início da década de 90 e eu já queria ser advogado criminalista. E lá eu encontrei que foi o meu professor, foi o meu mentor, e como um verdadeiro epígono sequaz, eu segui os passos do mestre Otávio. Ele era dramaturgo, trabalhou em circo, era um grande advogado criminalista, e ele possuía na Escola Superior de Advocacia da UAB Seccional Minas Gerais alguns cursos de oratória. Então, em 93, eu me lembro que eu fiz 2 cursos de oratória na UAB. Em 94, eu fiz um 3º curso de oratória, participei também com o pessoal de teatro, e eu já gostava do Tribunal do Júri. Comecei nesses cursos a fazer alguns júris simulados. O resto é história. Que bacana. E me fala uma coisa, então, na verdade, o Tribunal do Júri surgiu antes com a questão de você fazer a parte de teatro, é isso? Ou ele puxava um conjunto do curso de oratória? Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já sabia que era a área criminal. Já sabia que eu queria... Você não tinha dúvida? Nenhuma. Eu queria ser a última esperança de alguém. E eu entendo a minha perspectiva, a minha idiosincrasia continua a mesma. A chama que me guia é essa. Eu vejo muitas vezes a esposa larga o réu, a família abandona, e aquela chamazinha verde, que a esperança tem a cor verde, e não obstante a advocacia na beca ostentar o torçal preto. O verde é da Defensoria Pública, mas o verde é a esperança. Sim.
eu entendia, eu gostava dessa coisa, tipo assim, ser a última chance de alguém, a última esperança. Quem que é? É a doutora fulana de tal, é o doutor fulano de tal. E eu vejo isso até hoje na advocacia, vejo isso muito vivo no tribunal do júri. Aquele execrado, o último degrau, o Carnelucci fala isso nas misérias do processo penal, ele fala ser a esperança daquele que está largado no último degrau da sociedade, aquele que está na sarjeta. É você estender a mão, como de, né, parafraseando aí o filósofo saudoso Raul Seixas, né? Levante essa mão sedenta e recomece a andar. E a advocacia estende essa mão. Quando ninguém mais acredita naquele, a advocacia tem esse papel. E é uma profissão difícil, não é uma profissão glamurosa. Hoje, graças a Deus, meu escritório é especializado em crime doloso contra a vida. Não tem nada lá no meu escritório a não ser homicídio. Eu sou piloto de avião, atendo o cliente, muitas vezes eu viajo. No meu Instagram, quem me acompanha vê. Eu viajo o tempo todo, a Tamara, a gente viaja e eu... Advogando no Brasil inteiro. Todo. E eu atendo meu cliente, muitas vezes eu vou no meu avião, eu piloto o meu avião e pouso. Todo mundo vê que é glamour. Mas, na hora que a gente toca na chaga, no fato, no feminicídio tentado, no feminicídio consumado, uma briga dentro de casa, um pai matou o filho, o sangue está ali. Tem uma família enlutada, do outro lado tem uma família cujo pai, cujo filho, cujo irmão está recluso, está preso. E a perspectiva é de uma pena alta. E hoje nós temos um país, até por conta de um discurso de lei e ordem e um tesão legisferante muito grande do Parlamento Nacional, em que tudo tem de virar crime, desrespeitando até o princípio da fragmentariedade, deixando de cuidar dos bens jurídicos mais importantes, e acho que muito congressista acha isso, o povo acha isso, que tem que aumentar pena, tem que criar novos tipos penais, não é? Bandido bom é bandido morto, advogado de bandido, bandido é. Esse é o discurso punitivista, esse é um discurso ortodoxo, conservador, mas que não entende a real função, a função teleológica da advocacia criminal. Não tem glamour, não tem glamour. É uma profissão bonita, é um verdadeiro sacerdócio. O Eduardo Coulthry, o saudoso uruguaio, já dizia nos 10 mandamentos do advogado, no primeiro é estuda. O direito é dinâmico. Todo dia nós temos leis novas. E se nós, advogados, deixarmos de estudar, a cada dia que passa, nos tornamos menos advogados. Então essa é a missão. Verdadeiramente, a gente, quando assume esse sacerdócio que você mencionou, a gente entende que realmente o cliente ele tem lá a última trincheira, é o advogado. A última trincheira do cidadão, com certeza, é a advocacia. E a partir do momento que os congressistas e a sociedade entender isso, a gente tem uma advocacia também mais valorizada, né, Zanoni? Me fala uma coisa, você tem essa perspectiva no começo seu de carreira, você falou que agora já está especializado em crimes dolosos contra a vida, mas no começo de carreira, como é que foi a advocacia, como é que você iniciou, como é que foi esse start na sua profissão? Eu fiz muita advocacia pro bono no Tribunal do Júri, muito. Mas sempre na área criminal? Sempre, júri. Fiz muita advocacia dativa e eu sou de uma época em que o dativo em Minas Gerais não era remunerado. Não havia uma lei estadual para remunerar o dativo. Então, o juiz, não havia sequer aquelas listas que hoje nós vislumbramos, listas feitas pela OAB, e essas listas são entregues ao juiz presidente do Tribunal do Júri quanto à nomeação a uma ordem. Não, o juiz, ele gostando muitas vezes da verve, da combatividade, da tenacidade e da sagacidade no plenário, da performance, resumindo, daquela de tal advogada, de tal advogado, ele passava doravante a nomear aquele profissional para que patrocinasse os interesses
de pessoas hipossuficientes acusadas da prática de crimes dolosos contra a vida. Eu fiz infanticídio, e é difícil você encontrar hoje, principalmente no centro urbano, nessas megalópolis, Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, onde há maternidade. Então, a mãe que matar o filho durante o parto ou logo após, não acontece todo dia. Isso não é um fato corriqueiro. O aborto, o único delito que eu trabalhei no inquérito, mas não teve plenário, foi o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Não estamos falando aqui de eutanásia, para que o telespectador que acompanha aqui o seu programa saiba. Não estou falando aqui de eutanásia, mas o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, recentemente, com aquele desafio da baleia azul, que impactou tanto a juventude brasileira. Foi da internet, né? Isso, aquele desafio. Hoje nós temos lá uma nova modalidade que também é julgada pelo povo, no júri, que é o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e a automutilação, que o desafio da baleia azul trazia isso. Sim. Então, hoje o júri. Esse último, eu também não vi nenhum plenário, e estou procurando. Há alguns doutrinadores que também têm essa curiosidade. Eu palestro o Brasil inteiro, eu faço o júri Brasil inteiro, e tem muitos alunos. E eu sempre falo, se ficarem sabendo de algum júri, de algum processo envolvendo automutilação, me contem que eu quero acompanhar para e passo o transcorrer desses Porque até então, autos. pelo que você tem de conhecimento, é inédito esse... Inédito. O que a gente vê no dia a dia é homicídio, tentado ou consumado. Sim. E crimes conexos, porque o tribunal do júri, ele tem um poder, ele tem um imã quanto à competência. Ele atrai para si os crimes conexos. Exemplo, para que todos entendam, é muito comum a pessoa matar, é um crime doloso contra a vida, ofendeu o bem jurídico vida, mas também tentar ali esconder o corpo, desovar o corpo. E isso é ocultação de cadáver. E não é um crime contra a vida, é um crime contra os mortos. Mas o júri julga tudo. Então, se tiver uma ORCRIM, Lei 12.850, ontem na minha palestra eu falei muito sobre isso, dando alguns conselhos para a advocacia criminal aqui de Tatuapé. Porque tem muito juiz aplicando, o advogado que entra num processo que envolva a 12.850, ele tem que tomar um certo cuidado, ele tem de agir com parcimônia, porque é um terreno minado, é um campo minado, é um terreno movediço. E eu expliquei isso muito bem para os advogados. Então, quando nós temos ali mais de 4, uma reiteração de crimes, uma estrutura criminal, e há naquela estrutura um braço armado, o homicídio praticado por essa estrutura, o júri tem essa competência, esse poder de avocar para si. O crime doloso contra a vida, o homicídio e também o julgamento da organização criminosa. Então, o júri julga os crimes dolosos contra a vida e os conexos. Bacana, que interessante. E me fala uma coisa, Zanoni, essa especialização ao longo do tribunal do júri, essa experiência, quantos processos até hoje você assumiu ao longo dessa sua carreira? 1.243 júris. 1.240? E 3. Meu Deus, é muito júri. Eu falo para todo mundo, pessoal, mas você conta o júri? Eu conto, até porque eu aprendi assim com o defensor público. E eu acho que foi a pessoa que mais me passou júri na vida. Faleceu, teve um problema de cirrose, e até por conta do vício com álcool, que eu fiz muito júri dele. E o juiz lá era bem complacente com a situação, até porque... Lá em Contagem mesmo? Isso, o juiz era um querido, ele também tentou ajudar, tem muita gente boa na magistratura. Sim. E aí ele falou, Zanoni, faz. Nessa época, não tinha internet, né? Década de 90, não tinha internet, era papel. Eu falo para todo mundo, Zanoni, esse negócio de júri segunda, terça, quarta, quinta, muitos juízes não colocavam na sexta. Mas ou então segunda, quarta, sexta, 3 dias na semana. Isso é fácil, era fácil.
Hoje, qualquer processo que chega no júri está com 1.000 páginas, 1.500 páginas. Antigamente, o processo chegava no júri com 80 páginas. O inquérito tinha 20 Muito lá. mais resumido. Materialidade, o exame de corpo de delito, o auto de prisão em flagrante. O que o APFD traz no artigo 304 do Código de Processo Penal? Oitiva do condutor, o PM que prendeu em flagrante, na hora do homicídio, as testemunhas de apresentação ou testemunhas do fato e a versão do conduzido, já era um interrogatório ali. Depois o delegado da homicídios, porque isso ocorre, o crime é um fenômeno noturno. Sim. Isso acontece muitas vezes o flagrante, na noite, então, é a delegacia de plantão. Sim. Isso vai para homicídios já no expediente, o delegado fala, pega lá, busca no presídio, faça o traslado, traga-no aqui para mim que eu vou interrogá-lo. Interrogava, ouvia uma ou outra testemunha, ele pedia o exame de corpo de delito do IML, isso chegava, o que ele tinha? Materialidade. Alguém morreu. Morreu de quê? Morreu de tiro. Está provado? Tá. Atestado de óbito? Tá. Tem testemunha? Tem. A testemunha está falando o quê? Que foi ele que atirou. Ele relatava e mandava. Era muito mais simples. Vinha enxuto, muito mais simples. Hoje, com 1.800 páginas, você deve ter um trabalho imenso. Nós fizemos o júri, o maior júri do Brasil, meu escritório fez, 18 dias. Imagine colocar jurado 18 dias no hotel. 18 dias. Júri federal, mataram o chefe da Receita Federal no Paraná. 18 dias. O processo tinha 109 mil arquivos de interceptação telefônica. 109, eu não vou falar papel, sabe papel? Sim. 56 volumes, fora os apensos. Sim. Fora os apensos. E eu imagino o trabalho que tem dado. Olha, Zanoni, eu vou dar uma rápida pausa, porque nós temos nossos patrocinadores para passar, o nosso intervalo. E você que está nos assistindo, fique aí, porque tem muito mais conteúdo de peso com essa grande figura, com esse grande advogado criminal. E eu espero você no próximo bloco, que está imperdível. A gente volta já. A venda de créditos judiciais pode transformar sua saúde financeira. Veja 2 exemplos. Carlos está há meses esperando a resolução de seu processo. As contas acumulam, a ansiedade cresce e ele sente os impactos na vida pessoal e profissional. Sem alternativas, ele continua preso à demora judicial. Já a Ana escolheu não esperar. Com a Justec, ela antecipou seus créditos de forma rápida e simples. Recebeu o dinheiro e usou para quitar dívidas e investir no que importa, recuperando sua tranquilidade. A escolha é sua, esperar como Carlos ou agir como Ana. Antecipe seus créditos e transforme sua vida. Advogado, você já considerou o leilão como a solução ideal para seus processos? Nós, da AGS Leilões, oferecemos um ambiente seguro, transparente e eficiente para a venda de bens judiciais e particulares. Sabemos que advogados precisam de soluções ágeis e confiáveis. Nosso serviço proporciona liquidez rápida para ativos judiciais e particulares, transparência total no processo de venda, assessoria completa na condução de leilões. Nossa equipe de leiloeiros é composta por profissionais experientes e credenciados, prontos para oferecer a melhor assessoria e conduzir cada leilão com excelência. Na hora de conduzir um leilão judicial, a escolha do leiloeiro faz toda a diferença. Como advogado, você tem a possibilidade de indicar um dos nossos leiloeiros ao juiz do processo, garantindo que seu cliente tenha o melhor suporte e uma venda ágil e segura. Entre em contato e saiba como formalizar essa indicação. Seja bem-vindo a Just Intelligence, o futuro da tecnologia da informação. Obtenha acesso a soluções inovadoras, suporte especializado e preços imbatíveis, maximizando sua produtividade e garantindo resultados excepcionais com ferramentas inteligentes que ajudam você a atingir o sucesso. Com parcerias sólidas, como a subseção OAB Tatuapé e Riceto Advogados Associados, estamos prontos para impulsionar o seu trabalho. Conheça nossos produtos. Procurador 360. Acesso estratégico. A informação para decisões assertivas. Just Lawyer.
inteligência artificial exclusiva para advogados. Signer Docs. Assinaturas digitais com 100% de validade jurídica. Nossas soluções são reconhecidas por aumentar a produtividade e a eficiência dos nossos clientes, com tecnologia acessível e fácil de usar. Estamos prontos para impulsionar o seu trabalho até alcançar resultados extraordinários. Acesse nosso site e sinta o poder da tecnologia em suas mãos. Transforme a sua prática jurídica agora mesmo. Estamos de volta aqui com a OAB Noite Tatuapé e queria agradecer de antemão às empresas que patrocinam aqui a nossa instituição OAB Tatuapé. Muito obrigado, vocês que assistiram, elas passaram no intervalo e ficam os nossos agradecimentos também. Também agradeço mais uma vez, Zanoni, a sua participação. Eu sei que a sua agenda é extremamente corrida, a gente acompanha você nas redes sociais, cada hora você está num lugar do estado do Brasil, um estado diferente, uma cidade diferente, e é isso, a advocacia criminal é uma advocacia combativa, é uma advocacia que não importa as suas fronteiras, e sim aonde tem a necessidade de um atendimento, a necessidade de um cidadão ter o seu direito de defesa assegurado. Isso o Zanoni faz com muito louvor e seu escritório também, e eu tenho muita honra, junto com a Comissão também de Direito Penal, participou de eventos aqui, também fica o convite, tá? Fica não só por essa não, venha mais vezes, as portas da OAB Tatuapé sempre serão muito abertas aí para os seus trabalhos e para as suas palestras também. Eu gostaria agora de chamar, que a gente está no segundo bloco, a gente convidá-lo para participar do Ping Pong Jurídico. Zanoni, o Ping Pong ele é bem dinâmico e ele é perguntas e respostas objetivas para a gente conhecer um pouquinho mais do teu dia a dia na profissão, tá bom? Então eu vou perguntar, você fica à vontade com a sua resposta. O direito para você é? Direito para mim é, além de ser um sacerdócio, ele é um meio de pacificação social. Acredito muito no direito como um meio da sociedade viver de forma gregária. Acredito que lá atrás, desde o contrato social, Jean-Jacques Rousseau, quando o homem ele cedeu uma parte da sua liberdade para viver de forma gregária, eu acho que nós, como tecido social, nós crescemos. Então, acredito muito no Estado democrático de direito. E um jurista que te inspira, Zanoni? No Brasil, o Evaristo de Moraes. Eu leio Reminiscências de um Rábula Criminalista e também o Advogado do Século. Mas o Evaristo, o que ele viveu lá atrás, naquele Rio de Janeiro, quando ele defendeu o assassino ali de Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, toda aquela pressão midiática lá atrás, aquela carta para o Rui Barbosa, se aquele réu era ou não digno de defesa, aquilo ali me causa um certo arrepio. Aquela carta para o filho, o Evaristo Filho, eu acho que é muito impactante. Serve o exemplo, é o espelho, é paradigma para a advocacia.
Que bacana. E o Evandro, né? Evandro Lins e Então, Silva. eu ia já perguntar do livro, então já fala o nome do livro do Evaristo, que para quem está nos assistindo, Reminiscências de um rábula criminalista. Reminiscências de um rábula criminalista. No direito norte-americano, o que todo mundo que me segue no Instagram já sabe o que eu vou falar, que é A Defesa Não Para. A Defesa Não Para do Francis Lee Bailey, que foi o advogado do O.J. Simpson, o maior júri do mundo, o julgamento do século. Para quem gosta de júri, o advogado norte-americano, o advogado do júri no Brasil, no mundo inteiro, se perguntar qual foi o júri do século, ele fala O.J. Simpson, 1994. E petição à audiência, Zanoni? Audiência, oralidade. Júri é oralidade. O procedimento, a liturgia do tribunal do júri, nada no direito brasileiro, nada prestigia tanto o critério da oralidade quanto a liturgia do júri. Do 406 até o artigo 497 do Código de Processo Penal. Que bacana. E a maior qualidade de um advogado? Resiliência. Resiliência. E o maior defeito? Arrogância soberba. A arrogância precede a queda, né? Pois é. E um processo inesquecível, não precisa mencionar nomes, Zanoni. Eu tenho vários, mas... Um que você não esquece, você fala, Massicano, esse é que ficou gravado na minha memória, que eu nunca mais vou esquecer. O processo do Furabundas, em Minas Gerais, caso do Linha Direta, 6 tiros no meu carro, tiro no meu escritório, repudiado, telefonemas, o pessoal querendo me mandar embora de faculdade, querendo me mandar embora deputado, prefeito, vereadores. Mas você está contando uma narrativa de um filme policial ou que realmente aconteceu? É o que eu vivi. Todo mundo acha que tudo que eu vivi no caso do Adélio Bispo, quando eu defendi... Tiro? Que mais? Conta para mim, que eu quero agora acompanhar. Tiro? Todo mundo acha que o que eu vivi, e foi difícil, no caso do Adélio Bispo, esse esfaqueador do Bolsonaro, aquilo ali foi impactante. Foi, mas não chega para mim. Até porque assim que eu peguei o caso do Adélio e eu vi lá o que aconteceu, depois nós chegamos lá de avião, em Juiz de Fora, para fazer a custódia, que eu vi o pelotão de elite sniper em cima do edifício da Polícia Federal, aquela coisa toda, nós até compramos um carro blindado, a equipe, só para fazer as audiências do caso do Adélio. Mas eu já estava em outro nível. Mas no começo da minha advocacia, o que eu vivi no caso do Furabundas, eu conheço um monte de gente que metade daquilo tinha largado a advocacia criminal. Deram 6 tiros no meu carro, deram tiro no meu escritório, tentaram me mandar embora de faculdade. Hoje, me mandar embora da faculdade, eu sou professor há 20 e tantos anos, quase 30 anos que eu dou aula de processo penal. No começo é difícil. Mas no começo, se tivesse me mandado embora dos cursinhos preparatórios, dentro de Belo Horizonte, todo curso preparatório para a OAB, curso preparatório para concurso público, tribunais, TJ, TRF, TRE, TRT, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, papiloscopista, escrivão, delegado da polícia, eu dava aula. Então eu vivia muito disso também. O aluno concurseiro, principalmente da área criminal, o do delegado, policial, o escrivão, me conhece, sabe quem que é o Zanoni? O Zanoni professor. E tentaram me mandar embora por conta disso. Esse caso, ele foi, assim, para mim, foi um caso acachapante, marcante. Se há um estigma indelével na minha carreira que é inexorável, eu não esqueço, o caso do Furabundas. Eu não cito o caso do Bruno, que eu fui advogado do Bola, o acusado de ter matado Elisa Samúdio, não cito o caso do Tarcísio Meira, da Glória Menezes. Todo mundo me pergunta qual caso. Furabundas. O Linha Direta, aquele primeiro lá atrás, sim, era o Marcelo, o apresentador. Marcelo Rezende. Isso, que foi saudoso, faleceu. Sim. Ele que fez assim, o primeiro Linha Direta. Esse caso marcou Minas Gerais. E outros casos, Banda de Gola, mas você me perguntou, o Zanoni, qual o caso? Zanoni. Esse. O que eu vivi ali. Por isso que eu gosto do livro A Defesa Não Para, The Defense Never Rests. Porque eu me identifico com Francis Lee Bailey quando ele narra o que ele viveu quando defendeu lá nos Estados Unidos os assaltantes do Correio. Eu até então não sabia o que o Correio
estadunidense representa para a população, porque eles passaram por guerras. E o Correio é muito importante para os Estados Unidos. Eu não sabia disso. Aí eu estudei muito sobre a história dos Correios dos Estados Unidos. Sim. Fala uma coisa, você aceita um café com leite, uma água? Você quer um café com leite? Aceito um cafezinho com leite. Mineiro, né? Mineiro tem que ser café com leite. Eu quero uma água. Eu vou chamar a Isa. Isa, por favor, venha servir aqui nosso convidado. Uma salva de palmas para Isabelle. E tá saindo Obrigado, fumaça. viu? Tá quentinho, ó. Vê se tá bom o café com leite do Tatuapé aí. Tá ótimo. Vamos continuar aqui, Zanoni. Me fala uma coisa. Existe alguma causa que você nunca defenderia? Nenhuma. Nenhuma. Artigo 22 do Código de Ética e Disciplina. O que o advogado pensa sobre a culpabilidade do cliente, do acusado, do investigado, do indiciado, do suspeito, não interessa para ele aceitar esse munus. Nada, não há causa indigna. Mesmo que você venha pedir clemência, piedade para aquele sujeito, uma pena mínima, tem causa que dizem que é indefensável. Não, você chega ali e tenta mostrar, confessa, faz o sujeito confessar. Só de você, advogado, olhar para o conjunto probatório, para aquele cenário, aquele horizonte de provas, aquela robustez, aquela contundência probante contra os interesses daquela pessoa que está sentada no banco dos réus e que confiou por fidúcia a você o patrocínio, a defesa daquilo ali, se você chega e fala, não tem jeito, a melhor coisa é trazer aqui, para que haja um certo benefício, um atenuante, um instituto previsto no artigo 65 do Código Penal. Então, seria bom você trazer a verdade, explicar para o magistrado, seja um magistrado de direito, um juiz de direito, um juiz togado, seja o magistrado, que eu falo, leigo, os 7 jurados. Nós precisamos de 4. Explique os seus motivos. Tudo tem um porquê. Porque se não tiver um porquê, é melhor instaurarmos um incidente de insanidade mental. Aquele que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto e retardado, no momento que deu o tiro, que deu a facada, que deu a pedrada, que ministrou o veneno, ou que se omitiu, a mãe que deixou de amamentar a criança e veio a falecer por inanição. Se naquele momento da sua ação ou omissão, essa pessoa era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito, da monstruosidade que estava perpetrando, por isso que não há causa indigna de defesa, ou incapaz de entender o caráter ilícito, ou de determinar-se, conforme o entendimento do que seja certo ou errado, para essa pessoa, o hospital de custódia, o antigo manicômio judiciário, o sanatório. Hoje a gente usa essa expressão, é um eufemismo, mas é o mesmo sanatório, é o mesmo hospital de custódia. Agora, se a pessoa ela é imputável, ela tinha uma sanidade mental, o advogado pode chegar simplesmente e pedir para ela confessar, rogar alguns benefícios, inclusive pena mínima. Então, isso é defesa também. Então, não há causa, para quem está nos assistindo, o advogado criminalista, não há causa que seja indefensável. Todas merecem o direito de defesa. E me fala uma coisa, se você não fosse advogado, Zanoni, qual seria a sua profissão? Eu me formei trabalhando com caminhão. Meu pai... Você está brincando? É verdade. Meu pai... Dirigindo o que? Era Scania? Não, dirigia um Ford. Meu pai dirigia a Grale e dirigia também Mercedes. Então, meu pai ele já trabalhou na Cometa, essa que faz, Sim, que faz São Paulo, Belo Horizonte. Aviação, né? Isso. Depois que ele foi mexer com engenharia. Mas meu pai gostava muito de caminhão, muito. E aí, eu e meu irmão foi para o Exército. Meu irmão foi meu estagiário, é advogado, mas ele foi motorista no Exército, motorista do general. E eu também, eu adoro até hoje, eu adoro viajar, adoro pilotar. Piloto de avião,
piloto de caminhão, piloto do Tribunal do Júri. A gente tá moto, de descobrindo moto, coisas hein? novas De moto, aqui. adoro do moto. Zanoni, hein? Adoro moto. Já cruzei a Cordilheira dos Andes De moto também? de Harley Davidson. Você Todo tá mundo vai com brincando? GS Isso. da BMW. Eu e o Fábio Rodrigues, grande criminalista do Tribunal do Júri que trabalha comigo, meu longa-manos, meu braço direito, nós atravessamos a Vocês Cordilheira fizeram- de Harley Davidson. E quantos dias que durou? 9. 9 dias com 9 uma dias. Harley. E é difícil, porque a Harley era mais dura, né? E é frio, porque ela não tem um aquecimento do punho nem aquecimento do banco. Que bacana. Essa história depois você vai ter que voltar para contar um pouquinho mais. Me fala uma coisa, uma gafe que teve no fórum que você falou, meu Deus, isso não imaginava que aconteceria um dia comigo. Ó, são várias, mas eu já tive algumas gafes de chegar e confundir o juiz com o promotor Você e tá vice-versa. Já. Eles devem adorar, né, quando você confunde, hein? Mas rapidinho você conserta Da isso. hora você Hoje eu conserta. pergunto, porque como eu faço muito júri fora, esse é o papel do networking. Para quem está aí, ó, a jovem advocacia. Na minha época, nós anunciávamos nas páginas amarelas. Não tinha internet, não tinha nada. Hoje está fácil para a jovem advocacia se tornar conhecida. Não precisa de dancinha do TikTok. Mas faça um material sério, robusto, entregue conteúdo para a advocacia que, paulatinamente, nada de grande, guardem essa frase, nada de grande na vida da gente, na carreira, se cria de repente. É um processo paulatino. E vai, um dia atrás do outro, um degrau de cada vez. De vez em quando você pula 2, pula 3, a internet faz isso. Mas com seriedade. Esse provimento da OAB, o 205, salvo engano, Sim, que permitiu. tentando até regular o TikTok por conta das dancinhas que alguns advogados e advogadas estavam fazendo. Eu não estou criticando aqui, mas é uma profissão séria. Não é uma Tem uma liturgia. Sim, e tem que respeitar a liturgia. Tanto que já tem... Foi até bom você tocar nesse assunto, a questão da liturgia, que tivemos aí alguns episódios em que alguns magistrados começaram a se dirigir à advocacia por Vossa Senhoria. Quando nós, advogados e advogadas, tratamos os membros do Ministério Público e da magistratura como Vossa Excelência. Sim. E essa reciprocidade, ela nada mais, nada menos é do que um respeito ao que está previsto no artigo 6º. Não há hierarquia, não há subordinação, todos nós somos iguais. E, não obstante, ainda não entrava em vigor o porte de arma para a advocacia. Esse é um tema que a gente vai abordar ainda. Estamos aqui indo para um intervalo. É o último bloco e eu peço para vocês fiquem até o final, porque esse último bloco está imperdível. Eu espero todos vocês. Vamos para o nosso comercial, a gente volta já. A venda de créditos judiciais pode transformar sua saúde financeira. Veja 2 exemplos. Carlos está há meses esperando a resolução de seu processo. As contas acumulam, a ansiedade cresce e ele sente os impactos na vida pessoal e profissional. Sem alternativas, ele continua preso à demora judicial. Já a Ana escolheu não esperar. Com a Justec, ela antecipou seus créditos de forma rápida e simples. Recebeu o dinheiro e usou para quitar dívidas e investir no que importa, recuperando sua tranquilidade. A escolha é sua, esperar como Carlos ou agir como Ana. Antecipe seus créditos e transforme sua vida. Advogado, você já considerou o leilão como a solução ideal para seus processos? Nós, da AGS Leilões, oferecemos um ambiente seguro, transparente e eficiente para a venda de bens judiciais e particulares. Sabemos que advogados precisam de soluções ágeis e confiáveis. Nosso serviço proporciona liquidez rápida para ativos judiciais e particulares, transparência total no processo de venda, assessoria completa na condução de leilões. Nossa equipe de leiloeiros é composta por profissionais experientes e credenciados, prontos para oferecer a melhor assessoria e conduzir cada leilão com excelência. Na hora de conduzir um leilão judicial, a escolha do leiloeiro faz toda a diferença. Como advogado, você tem a possibilidade
possibilidade de indicar um dos nossos leiloeiros ao juiz do processo, garantindo que seu cliente tenha o melhor suporte e uma venda ágil e segura. Entre em contato e saiba como formalizar essa indicação. Seja bem-vindo a Just Intelligence, o futuro da tecnologia da informação. Obtenha acesso a soluções inovadoras, suporte especializado e preços imbatíveis, maximizando sua produtividade e garantindo resultados excepcionais com ferramentas inteligentes que ajudam você a atingir o sucesso. Com parcerias sólidas, como a Subseção OAB Tatuapé e Riceto Advogados Associados, estamos prontos para impulsionar o seu trabalho. Conheça nossos produtos. Procurador 360. Acesso estratégico. A informação para decisões assertivas. Just Lawyer. Inteligência artificial exclusiva para advogados. Signer Docs. Assinaturas digitais com 100% de validade jurídica. Nossas soluções são reconhecidas por aumentar a produtividade e a eficiência dos nossos clientes, com tecnologia acessível e fácil de usar. Estamos prontos para impulsionar o seu trabalho até alcançar resultados extraordinários. Acesse nosso site e sinta o poder da tecnologia em suas mãos. Transforme a sua prática jurídica agora mesmo. Estamos de volta com a OAB Noite Tatuapé, o talk show da advocacia paulistana. É um prazer imenso todos aqui. E estamos voltando com o terceiro bloco com o nosso querido professor Zanoni. O professor Zanoni, inclusive, veio de Minas Gerais, Contagem, especialmente para essa entrevista e para essa brilhante exposição que teve aqui na nossa subseção. E eu quero, você que está nos assistindo, convidá-los a participar das próximas eventos, das próximas palestras e do próximo talk show também, que está sendo imperdível a cada 15 dias. Estamos esperando todos vocês aqui no canal do YouTube da OAB Tatuapé. E Zanoni, para a gente encerrar esse bloco, eu gostaria de perguntar para você sobre a advocacia do futuro, como o jovem advogado pode se destacar nesse cenário que você já mencionou, que ele facilitou muito pelas redes sociais. E você acredita que a advocacia já está preparada para os desafios do futuro jurídico digital? É um estudo contínuo. Essa prova digital é o grande desafio hoje, entender código hash. Hoje você não junta um print de uma foto no processo sem juntar um metadado. Você tira uma foto agora e rola para cima, sai lá a geolocalização, latitude, longitude, o horário da foto, a qualidade da foto. Então, a fotografia, o print que você junta num processo, seja criminal, seja civil, ele tem um histórico. Ele tem um histórico. Isso é metadado. Você tem que juntar. E você tem que passar aquilo ali, hoje, por aplicativos de verificação. Verifact é uma ferramenta. Várias. Eu uso muito essa ferramenta. Ajuda demais, substituindo até a ata notarial. Tivemos agora um processo emblemático no júri, um caso que parou ali a região metropolitana de Minas Gerais, e a doutora Tamara estava interrogando, e o interrogatório dela foi um interrogatório contundente, impactante, e eu me lembro que quando ela estava interrogando e mostrando a conversa no Facebook, no Messenger e também do WhatsApp entre o réu e a antiga namorada, aquilo impactou tanto o Ministério Público, o juiz, ele vendo aquilo, ele consultou e verificou se era um mero print. O que nós acreditamos depois na deliberação, graças a Deus o júri deu certo, é que
se não tivéssemos a defesa ali na fase do 479, naqueles dias que antecedem a sessão plenária, feito isso que você falou, usado essa ferramenta, o juiz teria no plenário, na frente do Conselho de Sentença, ordenado o desentranhamento dessa prova. Então, entender a prova digital, nós temos a 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. E ali, o ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça, hoje senador Sérgio Moro, até com competência, ele trouxe a cadeia de custódia. Isso é muito importante. Isso é muito, mas muito importante. A pessoa que identifica quem é que faz a coleta, quem é que faz o transporte, quem entrega na criminalística, quem faz o exame. Então, tem toda uma cadeia concatenada, quem que fez a embalagem, qual que foi a embalagem que foi usada, qual que foi o lacre, qual que foi ali a assinatura do expert, do perito. No processo penal hoje, desde 2008, nós temos os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 159 do Código de Processo Penal, que a professora, a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, ela trouxe em 2008 para o processo penal, o Código é de 1941. Uma coisa que só existia no direito do trabalho e no direito civil não existia aqui, que é a figura do assistente técnico. Então, hoje, quando você vai fazer uma perícia de medicina legal, a defesa pode nomear um assistente. Exemplo, eu já fazia isso antes da lei. No caso do Bolsonaro, a primeira coisa que eu fiz é contratar um psiquiatra, um médico psiquiatra forense, não é um psiquiatra qualquer. Um conhecimento técnico Técnico naquilo ali. Um psicólogo forense. Então, nós tínhamos ali uma banca psicológica, uma banca psiquiátrica. Não foi aquele negócio. Tanto que o Bolsonaro, ele colocou, através de seus advogados, e era um advogado muito competente, que estava patrocinando os interesses da assistência de acusação representando o presidente Bolsonaro. O juiz, ele nomeou peritos oficiais, então tinha ali um psiquiatra do juiz federal, a Procuradoria da República, que é o Ministério Público Federal, que acusava o Adélio, também colocou ali os profissionais. Os assistentes deles. Então, você trabalhar hoje com isso, saber manusear, transitar, eu uso uma expressão que é uma expressão até de música. Ado, cada um no seu quadrado. Você que está aí, advogada, você não fez medicina, você não fez odontologia, você não fez engenharia. Então, se o prédio caiu e o engenheiro que você está defendendo lá, várias pessoas morreram. Se o homicídio foi doloso, dolo eventual, se foi homicídio culposo, porque ele calculou, colocou ferro a menos no concreto, a armação de ferro, ele errou. Isso foi por dolo ou foi por culpa? Quem vai falar se faltou ferro é outro engenheiro, não é a advocacia, não é o juiz, não é um promotor. Então, ado, cada um no seu quadrado. Você vai defender, a banca defensiva tem que chegar amparada pela engenharia. O que há de melhor no Brasil, se o seu constituinte ele conseguir contratar, vá com esse supedâneo, vá com a tiracolo, com esses profissionais. Eu fiz uma defesa num crime tributário no júri. Eu fui inquirir um auditor fiscal. Essa inquirição durou 2 dias e meio. 2 dias. A mesma testemunha. 2 dias e meio. Eu virei para meu cliente e falei, eu preciso de uma advogada tributarista do meu lado e preciso de uma contadora. E ele contratou. Porque eu não sou contador. Eu não entendo de canais verdes, canal cinza, canal vermelho da Receita Federal. O que entra é para a criança, canal vermelho, porque senão pode engolir, tem um tamanho e tal. O canal verde... tem um especialista para isso, pois né? Chega o container, sai de Xangai, o container chega no Porto de Santos, tem um desembaraço aduaneiro, e aquele container, por exemplo, com champanhe, ele não pode ficar no sol, porque a 45 graus, o champanhe, ele estoura dentro do container. Então, eu não entendo disso, isso não está no Código de Processo Penal, isso não está no Código Penal. Você precisa de um profissional. E aí entra. Esse, para mim, é um grande desafio. E o outro desafio, muito grande, também,
E nós precisamos de um marco legal, porque a advocacia está correndo risco, advogados e advogadas estão sendo presos no Brasil inteiro, porque o Ministério Público pode investigar. Agora, por que não a advocacia? Nós temos um provimento federal do Conselho Federal da OAB, de dezembro de 2018, você conhece como Sim. ninguém, e esse provimento traz a investigação interna corporis, a investigação defensiva. Tanto que estão tentando criar no Rio de Janeiro, acho que São Paulo também precisa já ser pioneiro nisso daí, para criar um laboratório de investigação defensiva da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque o Ministério Público tem um poder, ele tem o GAT, ele tem o GAP, Grupo de Apoio às Promotorias. GAT, Grupo de Apoio Técnico às Promotorias. Ele tem o GAECO, ele tem o GAECO, ele tem o FICO, então o Estado tem toda uma estrutura. Todo um aparato e a Tudo. advocacia não. Nada. E justamente, Olha que ontem eu falei aqui na palestra Sim. que a OAB Tatuapé, e já fiquei sabendo que o pessoal está fazendo movimento, vocês estão de parabéns, no sentido de auditar as listas de jurados do Tribunal do Júri. Isso a OAB tem que fazer, porque o Ministério Público faz. A Boate Kiss, nós tivemos esse exemplo, nós tivemos, na verdade, uma confissão em que a promotora confessou para todo o Brasil. Tinha 30 anos que eu discutia e todo promotor negava. E do nada aquela promotora que capitaneou os trabalhos na Boate Kiss falou, não, aqui no Rio Grande do Sul, nós passamos consultas integradas, a OAB não tem isso, a advocacia não tem acesso, mas o MP tem. Então, nós passamos o consulta integradas sobre a vida anteacta, pretérita do jurado para verificar se ele pode ou não integrar a lista. Sim, o que você está me falando, inclusive, é uma questão até de paridade de armas, né, Falou Zanoni? tudo, Porque falou tudo. a promotoria tendo todo esse amparato, toda essa infraestrutura, aí vem um advogado para fazer tribunal do júri, ele não tem um mínimo de estrutura, ele não consegue nem competir por igualdade ali na Não há hora. fair play. Você falou tudo. Não há fair play. Não há igualdade, não há paridade. Não. A gente A precisa- distância é abissal. a gente precisa. E quem vive realmente sobre esses termos e quem vive realmente o dia a dia do tribunal do júri conhece essas dificuldades e é um ponto que eu vou levar isso à frente. A gente vai levar à frente esse assunto aqui dentro da nossa instituição, a Zanoni. A Itália, depois da Operação Mãos Limpas, que a advocacia italiana, a sociedade italiana viu todos os despautérios, teratologias e abusos inominados, trouxe ali a investigação defensiva. Hoje tem um marco legal lá. Nós, depois da Lava Jato, já na ação penal 410, que é um mensalão, que foi quem mostrou para o Brasil, para a advocacia brasileira, que a advocacia ela precisa investigar a investigação. O professor Auri Lopes Júnior, o Alexandre Moraes da Rosa e vários processualistas de escola trazem uma frase que eu amo. Nós, advogados, a advocacia, a sociedade, não tem a obrigação de acreditar na bondade dos bons. Você não tem que acreditar no PM, você não tem que acreditar no delegado, você tem que respeitar. Agora, investigar o que ele está investigando, dificilmente você vai verificar um delegado juntar uma prova favorável ao réu. E muitas vezes a prova vem para ele e ele não junta. Ele não junta. Ele só omite. Ele não está deturpando, não está falseando as coisas. Mas, na verdade, deveria juntar. Ele fragmenta ali. Porque ele e entende que na pulveriza. função dele até. Porque, primeiro, ele está enviesado. Ele está tentando buscar elementos que não é de comprovação, mas de confirmação de uma conjectura, de uma hipótese que ele já possui, que é que o determinado ele tem visão de túnel, então ele já mirou, já fechou o leque, e ali, efeito primazia, várias nuances, a gente precisaria falar de heurísticas, mas ele já tem uma meta optata, e ali tudo o que ele faz é no sentido de confirmar aquela hipótese que para ele já está convicto. Ele já tem um pré-conceito. Por isso que tá vendo? Tem um conceito pré-formado. Precisamos
A OAB precisa, urgentemente, e está no Código de Processo Penal. A OAB já fez, nós advogados, a Ordem dos Advogados já fez o dever de casa. Por quê? Porque existe um projeto no Parlamento Nacional que está prontinho, está no forno. Só falta aprovar, só falta boa vontade lá da Câmara dos Deputados e do Senado Federal de aprovar. E lá nós temos um marco legal. Qual que é o marco legal? A investigação defensiva. E aí não é mais um provimento igual Do Conselho Federal. do Conselho Federal. É uma lei federal que está falando. Eu já falei, se isso for aprovado, a primeira coisa que eu vou contratar no meu escritório é aquilo que a gente vê na Netflix, no Aquele Prime Video. detetive, aquele investigador. Aquele investigador. É o paralegal norte-americano, a advocacia norte-americana. Eu vou contratar um advogado, um detetive aposentado, se ele tem porte de arma ou não, mas porque a gente sabe que tem, mas eu vou contratar para o meu escritório. Do jeitinho que Perry Mason, eu adoro as histórias do Perry Mason, né? São mais de 80 livros, adoro. E aí, falou de livro, indico para todo mundo. Leiam Perry Mason. Pena que no Prime Video fizeram 2 episódios, 2 temporadas só, e parou. Eu amo Perry Mason. Desde a faculdade eu venho lendo e quando falou, vai sair a série, eu assisti tudo, adorei, amei. Então, o Perry Mason traz isso e ele tem lá dois paralegais. Eu vou contratar assim que o novo código entrar em vigor. Ou então, e eu até sugiro para a advocacia, porque parece que os deputados estão cansados, né? Os senadores também, parece que tem muito serviço lá, que façam o seguinte, que tragam a investigação defensiva e insiram-na dentro da 8.906/94, que é o nosso código deontológico, é o nosso estatuto da advocacia. A mesma coisa que estão tentando com o porte de armas. Estão querendo pegar, ao invés, porque a dificuldade é pegar a advocacia e inserir no artigo 6º da 10.826/2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Devia colocar dentro do Estatuto do artigo 7º. Deveria pegar o direito de portar arma dentro do artigo 7º, onde estão os direitos do advogado, da 8.906. Seria muito mais fácil. E tem gente dentro do parlamento, salvo engano até eu acho que é Flávio Bolsonaro, que eles estão lá. E toda a advocacia está apoiando isso, porque, e agora, por incrível que pareça, as advogadas estão morrendo no front, porque a advocacia feminina tomou definitivamente um protagonismo na área penal, na área criminal. Eu viajo o Brasil, eu dou aula e eu vejo tomaram um protagonismo que a gente não via. A gente até então não identificava na advocacia criminal essa participação direta das mulheres, né, Zanoni? Sim, era tipicamente masculino, né? E hoje o que eu estou vendo é que há mais advogadas. A execução penal, eu vou falar que 70% é da advocacia feminina. E é uma advocacia, a mulher estuda muito, a mulher é perspicaz, a mulher pega nos detalhes. A mulher, ela tem aquele olhar diferenciado que o homem até então passa no vazio, né? E eu falo para todo mundo, porque a gente pega o YouTube, igual tivemos infelizmente na Bahia, aqueles policiais militares menoscabando a função da advogada que chegou lá. Primeira coisa que ela desrespeitou, um conselho do Zazá. Delegacia é lugar para o seu melhor terno. Nós tivemos um caso aí em que o advogado foi de bermuda, não pode. E outra coisa, nunca vá de forma escoteira, solitária. Leve a sua amiga, leve o seu colega advogado. Advocacia, na noite, numa operação, você não pode chegar sozinho. Mas se nós tivéssemos, imagine, eu vou conjecturar com você que está aí, o telespectador aqui, da OAB Tatuapé. Não precisa a advogada estar armada. Eu quero só que você imagine, conjecture essa cena. A partir de hoje, a advocacia brasileira tem o direito de portar arma. Teve uma operação, 4 horas da madrugada, tá todo mundo lá, Polícia Federal, o GAECO, tá todo mundo lá. Polícia Militar, de repente chega uma barca é um apelido, tá? Chega uma SW4. Parou, desceram 5 advogadas. As 5, de bolsa, elegantes, e são advogadas todas regularmente inscritas na OAB Tatuapé, vão se identificar,
Só que todos que estão ali, o policial militar, o guarda municipal, o delegado federal, o delegado de polícia civil, os promotores, o pessoal do GAECO, todo mundo sabe o seguinte: as 5 estão armadas. O respeito já se torna totalmente diferente Tá, no mas implícito. acabou. O delegado, difícil você chegar lá e você vê um delegado ostentando, igual muitas vezes o policial militar, de forma ostensiva, o armamento. Não, mas a gente sabe que o delegado está armado. Quantas vezes você faz o júri, você vai abraçar e cumprimentar o juiz, atrás da toga está lá, ponto 40, a quadradona está aqui na cinta. Eu abraço muito. O mineiro tem a mania de tocar, não sei porque eu não te toquei. O mineiro toca nas pessoas para falar. Pela distância. Por causa da distância. O mineiro fala, ô. Mas quantas vezes eu abraço a promotora, abraço o promotor? Quanto tempo, né? Porque a gente é amigo, porra. O combate é no campo das ideias e fica no plenário. Eu falo para a juventude, que adora viralizar na internet. O que acontece no júri, fica no júri. A gente está levando muita coisa, a gente está gravando muita coisa para depois causar na internet. É bacana, mas Tá saindo fora do prumo, isso, do prumo. como se dizer. Mas quando você tem amigos do Ministério Público, muitas vezes eu abraço e eu vejo. A ponto 40 está aqui atrás. A quadrada está aqui. Ele não está ostensivamente, não está fazendo júri com a pistola aqui na cinta, mas está aqui atrás. Promotoras, um monte, promotoras. Você olha uma figura cândida, afável, até parece até um pouco frágil, mas é só a aparência. A gente está falando promotor, juiz, delegado, investigador, policial militar, todos participantes do sistema judiciário brasileiro, e o advogado, que é o único dessa ponta que não tem o direito de andar armado. É um questionamento que fica aqui para os nossos congressistas, que realmente a gente não tem essa opção de poder utilizar do porte de arma, que eu acho que tem que ser rediscutido perante a nossa sociedade. E do sistema de administração de justiça, de 2015 para cá, eu vou colocar defensores públicos federais e estaduais, promotores estaduais, procuradores da República, juízes estaduais, federais, pode somar tudo, englobar tudo, e procuradoria também, tudo. Quem mais morreu foi advogado e advogada. Fica aí o recado. Olha, Zanoni, a gente teria muito assunto para falar, muito mais conteúdo, mas eu vou falar para você, meu grande amigo, fica o convite. Você sempre será muito bem-vindo. Eu acho que a gente precisa de fazer mais um talk show aqui com você, mas infelizmente o nosso tempo acabou. E hoje eu quero agradecer imensamente sua presença, Zanoni. Eu gostei demais da nossa conversa, foi muito produtiva, aprendi demais aqui. O que me encantou realmente também foi as citações de conteúdo de pessoas influentes, de escritores. Realmente é uma bagagem muito grande que você tem. Eu quero te parabenizar como colega por essa grande pessoa e grande profissional que você é, Zanoni. E eu queria encerrar hoje, se você curtiu aqui, compartilhou esse conteúdo maravilhoso, já se inscreve no nosso canal da OAB Tatuapé, deixa seu like e ativa o sininho, porque olha, cada 15 dias a gente sempre vai ter mais um OAB Noite Tatuapé com novos convidados, novos temas bem quentes, tudo do nosso universo jurídico. E para encerrar hoje, nesta noite, gostaria de colocar a frase de encerramento que a gente sempre coloca no final do nosso programa. A verdadeira justiça é aquela que beneficia a todos, não apenas a uma parte. Leonor Roosevelt. Uma boa noite para todos e até a próxima. Obrigado, Zanoni. Vamos juntos.